Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do treinamento empregado magnético. E nessa aula eu vou falar sobre o mercado de trabalho pós-pandemia, ou seja, a partir desse ano de 2021. Nós sabemos que as competências comportamentais, o trabalho de home office, a alfabetização digital são tendências aí que vieram ao mercado com força total aí no ano de 2020, né, quando estourou a pandemia, e são tendências que vieram para ficar, tá? Então você tem que ficar ligado, você tem que ficar ligada que a partir desse 2021 muita coisa vai mudar, tá? Eu vou trazer aqui para vocês nessa aula o que você precisa fazer para acompanhar essa tendência e sair na frente aí no mercado de trabalho. Bom, vamos começar pelo home office, né, que passou a ser muito adotado nas empresas, assim, no susto, né, no início da pandemia, empresas fechando, e foi meio que assim, no susto. E muitas empresas tiveram que incorporar o trabalho remoto para não fecharem as portas mesmo. Mas acabou que deu tão certo que algumas empresas pretendem ficar com esse sistema híbrido, né? Ou seja, uma parte em home office e uma parte presencial na instituição mesmo. Para você ter uma ideia, segundo uma pesquisa do site Vagas Profissões, 74% dos empregadores já falaram que pretendem continuar com home office. Eles vão implementar esse sistema definitivamente nas suas empresas. E mais, eles observaram que a maioria dos profissionais, a maioria dos funcionários produzem mais em casa, no home office, do que trabalhando no próprio escritório. Isso também vai facilitar as empresas, principalmente as multinacionais, a montarem equipes mesmo com colaboradores em diferentes estados, em diferentes cidades. Ou seja, as equipes do futuro poderão trabalhar aí de vários locais, de vários estados, né, trabalhando de uma forma colaborativa. E o melhor, né, sem ter altos custos aí de hotel, passagem de avião, né, elas vão trabalhar aí em suas casas ou em seus escritórios, né, das suas cidades, e formarão uma equipe ali, um colaborando com o outro. As competências comportamentais também estão em alta. Nós já vimos isso no módulo 3 e eu volto a repetir isso aqui. Você precisa se especializar em algumas habilidades, né, em algumas competências. Pensamento estratégico, comunicação, agilidade, inovação, adaptabilidade. Tá? Se você puder se especializar aí nessas competências, vai ser muito bom para você e muito bom para o seu currículo. Agora é uma boa oportunidade para você se autoavaliar, para você melhorar essas habilidades em você. Algumas empresas também tiveram que se reinventar, né, para colocar o sistema aí de forma remota, né, funcionando para todos os empregados, todos os funcionários da sua empresa. E para isso, os empregadores tiveram que alfabetizar digitalmente aí os seus empregados, né? Mas como assim? Os funcionários, independente das suas funções, independente das funções que desempenham na empresa, eles têm que aprender essas inovações tecnológicas para poderem trabalhar remotamente, né? Não importa a função, tem que saber mexer numa ferramenta no computador, como Skype, como Zoom, para poder trabalhar remotamente, senão não vai conseguir. E pode acreditar, tem muita gente, mas muita gente que trabalha em escritório, que trabalha em empresa, que não sabe mexer no computador, né? Às vezes a área dela não pede isso, então não vai saber, e ela tem que aprender. Nessa nova era, né, que nós estamos vivendo hoje, principalmente depois dessa crise aí, vinda pela pandemia, né, tem que saber, tem que estar acompanhando o mercado, tem que estar por dentro dessas inovações tecnológicas. Portanto, se você não sabe nada aí dessas ferramentas de videoconferência, Skype, Zoom,
tá na hora de aprender, tá? Porque o mercado vai começar a pedir, exigir, na verdade, isso. Uma tendência também que está vindo com força total é a contratação por projetos. Isso já foi muito comum nessa época de pandemia e é uma coisa que vai continuar. A ideia desse tipo de contratação, né, a principal ideia é, por exemplo, uma empresa tem que entregar um projeto em 3 meses, né? E nesse período, né, os funcionários que ela possui hoje, né, o empregador sabe que não vai conseguir terminar esse projeto nesse período. Então, vai ter que contratar profissionais apenas pelos 3 meses, apenas enquanto durar o projeto, para poder fazer parte da equipe, né? Então, é um contrato para aquele período ali, tá? É claro, esse funcionário que foi contratado por esse período, ele pode depois participar de outros projetos pela empresa, tá? Então, por exemplo, se você está procurando um emprego sólido, né, que não seja de contrato temporário, você pode mesmo assim aceitar esse tipo de oferta, que a empresa pode aproveitar você depois, tá? Isso vale de assistente até diretor, tá? Existem vários cargos aí em torno de um projeto que a empresa pode aproveitar, tá? E isso vale para assistente, analista, diretor, tá bom? O importante é você se recolocar no mercado de trabalho, tá? Bom, então é isso. As tendências a partir de 2021 são essas, as principais, tá? Então fica de olho. Nesse treinamento eu também dou um bônus, tá? Que são as profissões do futuro, né? As profissões que surgiram e que vão ficar, que vieram para ficar, tá? Surgiram pós-pandemia principalmente e vieram para ficar. Então leia esse bônus também, tá? Profissões do futuro, que eu entrego gratuitamente junto com esse treinamento, tá bom? Então fica com Deus, um forte abraço e até a próxima aula.